Olá, estudante do nono ano. Na aula de hoje, vamos adentrar no tema Primeira Guerra Mundial. Na aula de hoje, vamos falar mais especificamente sobre a Europa antes da Primeira Guerra Mundial, o contexto social, político e econômico em que se encontravam os países europeus antes de estourar a Grande Guerra. Mas antes, vamos ter que entender importantes conceitos. Vamos relembrar. Vamos retomar o conceito de Revolução Industrial. Estudante, você lembra o que foi a Revolução Industrial? E também vamos entender os objetivos dos países industrializados ao procurar colônias na África e na Ásia. Bom, a Revolução Industrial teve início na Inglaterra no século XVIII e foi um período marcado por grande desenvolvimento tecnológico. Apesar de ter começado na Inglaterra, ela se alastrou por boa parte do mundo e trouxe importantes e profundas mudanças em todas as sociedades. E os objetivos dos países industrializados europeus em colonizar a África e a Ásia eram interesses em matérias-primas baratas, mercados consumidores e fontes de energia. Esse período em que a Europa começou a colonizar a África e a Ásia foi conhecido como imperialismo ou neocolonialismo. Conceitos importantes para entender a Primeira Guerra Mundial. Vamos agora falar um pouco mais do imperialismo na África e na Ásia. Os governantes dos principais países industrializados da Europa impulsionaram a conquista de colônias, especialmente na África e na Ásia, pois ter matéria-prima e mercado consumidor e fontes de energia proporcionava um crescimento econômico para os países. Porém, essa corrida imperialista por mercados de matérias-primas, ao mesmo tempo que trouxe riquezas para os países europeus, gerou violentas rivalidades, que mais tarde os levaram à guerra. Bom, um acontecimento importante que aconteceu no contexto do imperialismo foi a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim ocorreu entre 15 de novembro de 1884 e 26 de fevereiro de 1885. Participaram nessa conferência 14 países. Em 1885, terminava na Alemanha um encontro de líderes europeus, que ficou conhecido como a Conferência de Berlim. O objetivo dessa conferência era dividir a África e definir arbitrariamente as fronteiras que existem até hoje. E que, se você for aprofundar no assunto, você vai entender que existem diversos conflitos até hoje na África devido a essas fronteiras artificiais. Também ficou estabelecido que toda nação estabelecida em um ponto do litoral deveria expandir suas fronteiras para o interior. Bom, eles não simplesmente invadiram a África e a Ásia. Eles inventaram uma desculpa, uma justificativa. E a justificativa para isso era o fardo do homem branco. Ou seja, o homem branco defendia que os nativos do mundo tinham de ser dirigidos pelas potências ocidentais. Eram homens inferiores, de civilizações fracas e precisavam de ouvir a voz do dono. O homem branco colocava sobre ele um cargo, um fardo de que ele deveria salvar os nativos de sua vivência primitiva, de sua barbaridade. Bom, esse fardo do homem branco foi retirado de um poema do poeta britânico Rudyard Kipling, conhecido pelos ensaios e poemas favoráveis ao imperialismo, incluindo The Jungle Book. Publicou em 1899 seu poema The White Man's Burden, o fardo do homem branco. A mensagem do poema era bastante simples, que o príncipe justificava o imperialismo não pela busca e exploração dos recursos naturais, mas sim como uma necessidade de levar a civilização aos lugares mais atrasados do planeta, na África e na Ásia. E também isso justificou um pouco a colonização deles na América, por exemplo. Se beneficiando da exploração da África e da Ásia, na Europa se teve um momento de grande crescimento econômico. E esse momento de crescimento econômico foi conhecido como a Belle Époque. Foi um período que começou no final do século XIX, e durou até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Trata-se de uma época marcada por intensas transformações culturais, artísticas e tecnológicas. A Belle Époque é uma expressão francesa usada para designar um período de euforia e otimismo na Europa, que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Esse período foi marcado por invenções como iluminação elétrica, fonógrafo, telefone, automóvel, cinema, avião, exposições de tecnologias, de arte, de moda e espetáculos, e Paris se tornou símbolo de progresso e desenvolvimento. Porém, a Belle Époque não ficou livre de contradições, pois
Houve grande concentração de riqueza na mão de elites industriais e comerciais e financeiras. A rivalidade e disputa sobre o controle de territórios coloniais aumentou mais ainda. Houve também um aumento da desigualdade, e devido ao aumento da desigualdade, operários ficaram cada vez mais descontentes, pois eles estavam cada vez sendo mais explorados. Bom, diante de todo esse tumulto, os países já prevendo que haveria uma guerra a qualquer momento, eles começaram a se armar até os dentes. Esse período ficou conhecido como a Paz Armada. O termo Paz Armada se refere a um período de investimento em armas, tanques, navios de guerra e armas mais potentes e munições, e recrutamento militar por parte dos países europeus antes do início da Primeira Guerra. Gente, os países já estavam prevendo que haveria uma guerra. Estavam prevendo que aquele cenário de disputa por colônias na África e na Ásia acabaria levando eles mais cedo ou mais tarde para uma guerra entre os países imperialistas. Bom, vale também ressaltar que havia também certas mágoas entre alguns países. Por exemplo, a França tinha um certo sentimento de revanchismo com os alemães, pois eles tinham perdido a Guerra Franco-Prussiana, que aconteceu em 1871 para a Alemanha. E também havia várias disputas na África e na Ásia por colônias. Vale lembrar também que a Alemanha e a Itália foram um dos últimos estados modernos a se formarem na Europa. Então eles estavam na corrida colonial. Essa disputa gerava algum ressentimento entre as nações. Bom, além disso, também houve a formação das alianças militares. Países com interesses comerciais, territoriais ou imperialistas em comum formaram alianças com o objetivo de unir forças e isolar rivais. Tínhamos, por exemplo, a Tríplice Aliança, que se formou em 1882, onde a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro se aliaram. E depois, em 1907, a Inglaterra, a França e a Rússia também se aliaram na Tríplice Entente. Vale destacar que a criação da Tríplice Entente teve o objetivo de retardar o avanço do bloco rival, a Tríplice Aliança. Bom, vamos retomar alguns conceitos. Bom, importante para entender os motivos que levaram mais à frente do nosso conteúdo à Primeira Guerra Mundial. A disputa imperialista por colônias e mercados consumidores geram fortes rivalidades entre os países industrializados europeus. A Belle Époque foi um período de entusiasmo e euforia das classes mais altas. A Paz Armada foi um período de expectativa por um confronto que estava por vir, mas ninguém queria começar. Então tinha todo um cenário assim que era um barril de pólvora e só precisava de uma centelha para explodir e iniciar a Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, como eles chamavam na época. Bom, um exercício que eu proponho aqui vamos organizar um jogo de perguntas e respostas com base no que estudamos na aula. Na primeira fase do jogo, solicito que cada estudante, ou em dupla, crie uma questão simples utilizando a ferramenta nota adesiva da plataforma Google Jamboard. Na segunda fase, os estudantes terão um tempo delimitado de 5 minutos para responder o máximo de perguntas possíveis. A cada resposta respondida corretamente, a dupla ou o estudante marca 2 pontos. No final, aquele ou aqueles que mais pontuarem ganham um jogo. Aqui no slide eu deixo o link do acesso e vamos fazer a atividade? Valeu, gente. Deixo aqui as referências. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde ou boa noite.